Nós ficamos todos atônitos semana passada pela decisão que nós respeitamos as instituições, foi proferida por ministro do Supremo Tribunal Federal, anulando provas que haviam sido obtidas em decorrência de cooperação jurídica internacional e de acordo de leniência com a empresa Odebrecht. Vamos voltar aos nossos relógios lá para 2016, e na época foi celebrado pelo Ministério Público Federal com a Odebrecht, Ministério Público Federal não só de Curitiba, mas também aqui de Brasília, que foi um acordo negociado lá em Curitiba pela força-tarefa do Ministério Público, mas teve uma aprovação prévia da 5ª Câmara de Revisão do Ministério Público, que funciona aqui junto à Procuradoria-Geral da República, com presença, inclusive, de subprocuradores regionais da República. Na época, esse acordo envolveu a previsão de multa de indenização, pagamento pela Odebrecht ao Brasil, de mais de 3 bilhões de reais. Foi o maior acordo, até então celebrado, de recuperação de valores desviados na prática aí por subornos, superfaturamento, e que envolveu diversas estatais brasileiras, especialmente ali durante os governos do PT anteriores. Nós fomos surpreendidos com essa decisão, que, como eu disse, nós respeitamos. Eu não vim aqui atacar ninguém, não é do meu feitio, e todos sabem disso, mas que na época lamentamos. Inclusive, ouvi o próprio senador Rogério Marinho pontuando que lamentava as consequências daquela decisão, inclusive vários outros pares aqui do Senado. Mas descobrimos essa semana, e isso nos deixou ainda mais atônito. Na verdade, já sabíamos, mas tivemos a confirmação de que a decisão foi baseada em informações falsas. Um dos principais argumentos dessa decisão é no sentido de que a contabilidade informal que foi disponibilizada pela Odebrecht ao Ministério Público Federal teria sido obtida de maneira irregular, sem observância dos trâmites regulares formais, sem que houvesse passado pela autoridade central, o Ministério da Justiça, nos acordos de cooperação entre Suíça e Brasil, ou entre outros países e Brasil. E logo em seguida aquela decisão, que deixou a todos atônitos pelas consequências, já que o acordo foi multi-elogiado na época, e agora, de repente, estava sendo apontado como um acordo que nada valia, a Associação Nacional dos Procuradores da República editou uma nota e fez uma ressalva: olha, ao contrário do que está informado na decisão, e foi informado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério da Justiça, ao contrário do que ali se afirma, houve sim um pedido de cooperação entre Brasil e Suíça, através do qual veio ao Brasil o sistema de contabilidade informal da empreiteira Odebrecht, e na qual ali existem elementos de prova relevante de lançamentos de contabilidade, apontando possíveis pagamentos de vantagem indevidas a agentes públicos brasileiros. Eu não estou dizendo aqui que esses lançamentos, por si só, provam crimes. Precisa ter mais provas, precisam ser colhidas mais provas, isso tem que ser feito nos casos concretos. Mas o grave vício formal, que era apontado na decisão como a principal razão de decidir, que não admitiria essa cooperação informal, que isso colocaria em risco a custódia da prova e a confiabilidade da prova, a NPR logo em seguida levantou: não, isso não está correto, porque houve sim o pedido de cooperação. E ontem fomos surpreendidos pelo reconhecimento pelo Ministério da Justiça, do DRCI, que diante das informações prestadas pela NPR, fez uma revisão dos seus arquivos, seus sistemas, e de fato confirmou que houve esse pedido de cooperação, que foi enviado à Suíça ainda antes do próprio acordo de leniência, em 2016. E foi essa prova que chegou
juntamente com aquela que foi disponibilizada diretamente pela própria Odebrecht às autoridades brasileiras. E quando há uma entrega voluntária da prova, não precisa, evidentemente, haver o pedido de cooperação, mas aqui se teve o cuidado de fazer esse pedido de cooperação para obter os mesmos elementos, inclusive para confrontá-los. Isso foi feito um laudo pericial da Polícia Federal, que atestou a credibilidade da prova, que atestou que ela não havia sido objeto de adulteração nos seus sistemas. Agora, o mais grave é que uma decisão dessa magnitude tenha sido tomada com base numa premissa falsa, com base numa informação falsa prestada pelo Ministério da Justiça. E uma decisão que apontava para uma anulação de centenas de investigações, de casos que têm que ser investigados, porque nós temos que apurar essas suspeitas de suborno, de corrupção. E não só isso, uma decisão que diretamente beneficiou o presidente Lula. E uma decisão que foi proferida por um Supremo que foi enganado por informações falsas prestadas pelo ministro da Justiça. Concedo a parte ao senador Rogério Marinho. Nobre senador Moro, eu peço a Vossa Excelência aqui essa oportunidade e agradeço por tê-la, para, ao mesmo tempo, me solidarizar com Vossa Excelência, porque no debate político é importante que as posições sejam colocadas de forma clara, transparente, límpida, mas sem se adjetivar ninguém. Até porque o que nós defendemos aqui são ideias, são princípios, né? O que nós defendemos aqui são aqueles fundamentos que nos levaram à posição que ambos ocupamos. Então, primeiro, deplorar a forma como o ministro da Justiça vem se comportando, né? Apesar da sua posição de ex-governador, de senador da República, de ministro da Justiça do Brasil, me parece que ele se comporta mais como um comentarista de Twitter, né? De forma beligerante, truculenta e muitas vezes, eu diria, ultrapassando os limites da civilidade. O que Vossa Excelência nos traz e o que a imprensa noticiou realmente é muito preocupante e merece a atenção de todas as autoridades constituídas, inclusive do próprio Ministério da Justiça, que, em última instância, é o órgão do governo federal responsável por essa ação específica. Eu acredito, caro senador Moro, que as evidências que vieram à lume agora e que não foram prestadas tempestivamente ao ministro Toffoli, por ocasião da sua decisão, poderão iluminar, né, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte daquele colegiado, né, daquela turma, que vão examinar o voto do relator e o próprio relator, nos embargos que certamente foram impostos ou interpostos, né, pode voltar, né, a compulsar essas novas evidências e, evidentemente, ter a oportunidade de reformular o seu posicionamento. É o que nós esperamos, até porque a grande indagação que a população brasileira faz nesse momento é o que será daqueles que confessaram de livre e espontânea vontade. O que será do recurso que foi devolvido à União fruto de desvio, fruto de corrupção, fruto de malversação do dinheiro público. Quer dizer, bilhões de reais que foram recepcionados, né, pelo governo federal, pela Petrobras. Qual o destino desse recurso? Vai ser devolvido aos infratores? Me parece que essa não é a mensagem que a sociedade brasileira gostaria de passar, né, para os seus integrantes, nem a que nós gostaríamos que os nossos filhos, né, soubessem no futuro. Uma coisa é a formalidade da lei, outra coisa é o que de fato aconteceu e certamente as novas evidências vão permitir que nós possamos ter uma luz diferente sobre o caso. Senador Rogério, eu pontuo aqui algo que para mim é muito importante. Eu também lamento as palavras que têm sido utilizadas pelo Ministério da Justiça, que não parece ter a compostura necessária para a seriedade do cargo do momento. Mas eu diria o seguinte, não há deboche que muda o fato de que a corrupção nos governos do PT foi real.
foram 6 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato para a Petrobras, somente para a Petrobras. E são dados oficiais da Petrobras. Esse acordo de leniência, atacado agora, é um acordo que prevê a recuperação, pagamento pela Odebrecht de 3 bilhões, cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais para o Brasil. É um acordo maior de 3 bilhões e 800 milhões, que envolveu outros países que fizeram simultaneamente o acordo, como Estados Unidos e Suíça, cada um recebendo a sua parte diretamente da Odebrecht. Não teve dinheiro saindo do Brasil para esses países. A Odebrecht pagou diretamente por quê? Ela teve que fazer o acordo com essas 3 jurisdições porque ela cometeu crimes nos 3 países. Mas foi um acordo muito elogiado. Não há deboche que muda o fato de que a corrupção foi real, que o dinheiro foi recuperado, que os criminosos confessaram e que esse acordo foi multi-elogiado na sua época, tanto aqui no Brasil como internacionalmente. O US DOJ, Estados Unidos, que fez o seu acordo, divulgou publicamente na época que era o maior acordo já feito envolvendo recuperação de dinheiro em suborno transnacional. Nós compartilhamos provas com países da América Latina que fizeram suas investigações. Colômbia, recentemente foi divulgada a investigação sobre o Juan Santos, que teria recebido suborno ou caixa 2 da Odebrecht. No Peru, recentemente foi extraditado o ex-presidente Alexandre Toledo, que recebeu suborno, é acusado de ter recebido suborno da empreiteira Odebrecht. Não há um deboche que muda o fato que o Ministério da Justiça prestou informações falsas ao Supremo Tribunal Federal, o que levou o ministro, com todo respeito, a proferir uma decisão sob uma premissa equivocada. Não há deboche que muda o fato de que o Ministério da Justiça prestou informações que enganaram o Supremo Tribunal Federal. E o que é mais grave, logo após essa decisão, no ministro Toff, que nós respeitamos as instituições e a Justiça, o Ministério da Justiça anunciou a formação, queria colocar a Polícia Federal para investigar, procuradores da República e juízes. A AGU disse que ia fazer uma força-tarefa para investigar e buscar indenização contra juízes e procuradores que atuaram no caso. E aqui tem uma coisa que é importante, senador Veneziano. Nós estamos sob o busto do Rui Barbosa. Rui Barbosa, no final do século XIX, defendeu perante o Supremo Tribunal Federal o juiz Alcides Mendonça Lima, que tinha proferido no Rio Grande do Sul uma decisão corajosa de interpretação do direito para garantir o sigilo das votações do júri. E aquilo contrariou, na época, o governador do estado, que quis processá-lo por entender que a decisão estava errada. E o Alcides, juiz Alcides, foi condenado por abuso de poder, na época pelo Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Rui Barbosa assumiu a causa e trouxe ela aqui ao Supremo e produziu um dos textos mais célebres do direito brasileiro, que é o júri e a independência da magistratura. E conseguiu absolver o juiz Alcides. E o Supremo disse na ocasião, de maneira imortal por Rui Barbosa, não pode haver crime de hermenêutica, porque isso é o fim da independência da magistratura. E, no entanto, a gente vê aqui o ministro da Justiça, que deveria ser um dos principais preocupados em preservar a independência da magistratura, ávido em investigar e buscar a punição de juízes. Uma AGU que deveria respeitar o Estado de Direito, ávida em buscar indenizações contra juízes e procuradores. Por que eles fizeram alguma coisa errada? Não, porque eles conseguiram, com o acordo de leniência, recuperar 3 bilhões de reais de uma empreiteira que mantinha o departamento de propina, de uma empreiteira que tinha um sistema de pagamento de suborno a diversos agentes públicos, porque conseguiram, que era quase inédito no Brasil, que era uma empresa a concordar, e a maior empreiteira na época do Brasil,
concordar em pagar indenizações. Dizem, muitas vezes, que a Lava Jato destruiu emprego, destruiu empresa. Não. Foi dada a oportunidade para a empresa se remediar, que havia acordo de leniência, que é um instrumento previsto na Lei Anticorrupção Empresarial, que foi aprovado, inclusive, no governo da então presidente Dilma, que é o instrumento que se usa no mundo inteiro para resolver esse tipo de situação. Mas agora, o que se faz? Como fez o governador, que errou no ponto do Rio Grande do Sul, na época do juiz Alcides, processe-se o juiz faccioso, processe os procuradores facciosos, e com base em premissas falsas. Eu não ouvi ainda um pedido de desculpas do Ministério da Justiça por ter enganado o Supremo Tribunal Federal, por ter prestado informações falsas. E veja que ele só se retratou a partir do momento que foi desmascarado pela Associação Nacional dos Procuradores Regionais. Quem me conhece tem visto aqui meu desempenho, senador veneziano. Eu não tenho olhado o passado, eu tenho discutido o presente, olhado para o futuro. Eu não subo nessa tribuna para ficar discorrendo sobre o que aconteceu na Lava Jato. Eu tenho um grande orgulho do que aconteceu na Lava Jato, mas eu quero olhar para frente, quero olhar o futuro. Faço isso, no entanto, porque, infelizmente, esse governo federal, esse governo Lula, ao invés de fazer o mesmo, busca fazer esse revisionismo histórico e deturpa fatos do passado. A grande verdade é que o acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público foi um motivo de orgulho nacional, foi elogiado internacionalmente. E, aliás, a AGU e a CGU fizeram depois o seu próprio acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht. E, da mesma forma, nesse acordo da AGU e da CGU, reconheceram os esforços anteriores feitos pelo Ministério Público e pela Odebrecht em reconhecer os ilícitos e pagar indenizações. Não só para o MPF, mas também para a Suíça e para os Estados Unidos. Está nas cláusulas do acordo de leniência da CGU e da AGU. E agora, no entanto, 7 anos depois, nada disso está valendo. Agora, espero, realmente, que Vossa Excelência tenha razão e que a revelação desse fato, que nos surpreendeu a todos, que nos deixou atônitos, de informações falsas pelo Ministério da Justiça, senador no caso tão grave como esse. Eu ia manifestar minha solidariedade para o senhor, senador Sérgio Moro. Eu estou aqui no Senado Federal muito inspirado pelo trabalho de servidores públicos como o senhor, como o Deltan Dallagnol, hoje perseguidos. E o Brasil está com o senhor, pode ter certeza disso, que a maioria do povo brasileiro é grata pelo trabalho da Lava Jato, que mostrou que a justiça é para todos. E o sistema está jogando uma pá de cal na Lava Jato. Isso é muito triste, porque é um enfrentamento à corrupção, à impunidade que nós podemos ver que é possível fazer no Brasil. Então, eu sei que o senhor considera a Lava Jato como um filho, quase, junto com tantos outros. Para concluir, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Porque é um assunto que toca profundamente na alma. Eu sei que o senhor considera muito, mas essa operação, ela transcende o Brasil, transcende os brasileiros. É um símbolo internacional positivo do Brasil no enfrentamento aos poderosos, que agora, assim como aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, o crime está reagindo. E a gente precisa estar juntos aqui. Tenho certeza que senadores estão também solidários ao senhor e nós vamos, no limite das nossas forças, desenvolver um trabalho para reverter o que está acontecendo, porque não é justo. Esse dinheiro caiu do céu, esses bilhões de reais que foram devolvidos, foi corrupção. Então, daqui a pouco vai ter que indenizar essas pessoas que devolveram dinheiro ilícito, vai ter que indenizar o presidente da República também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agradeço o senador Girão para finalizar com a compreensão, então, da mesa, que já foi generosa, mas apenas para minha finalização. Ontem nós ouvimos aqui a Maria Corina Machado, que é uma líder
da corrida presidencial na Venezuela. E ouvimos em primeira mão um relato assombroso de como ela é perseguida na Venezuela e que ainda assim consegue lá ter o apoio popular. Nós defendemos a liberdade e a democracia na Venezuela, mas queremos defender essa liberdade e a democracia aqui. Não conseguiremos isso com a manipulação da história, com a manipulação dos fatos. Não conseguiremos que o deboche não vence a verdade da corrupção real que teve no passado, dos 6 bilhões de reais que foram recuperados para a Petrobras, dos 3 bilhões de reais que o Odebrecht resolveu pagar a indenização. Agora, a gente também não pode abdicar de defender, e eu nem sou mais magistrado, nem sou mais juiz, nunca fui membro também do Ministério Público, mas a gente não pode deixar de defender a garantia da independência da magistratura e do Ministério Público, e nós temos que repudiar sobremaneira esse revisionismo e essa perseguição que querem realizar, revendo fatos que nós sabemos todos verdadeiros. Então, lamento, de fato, esses deboches, mas sei que nada afeta, nada altera a realidade dos fatos. E o Ministério da Justiça deve explicações por que prestou informações falsas ao Supremo Tribunal Federal num caso tão grave e tão delicado como esse. Muito obrigado, senhor presidente.